Oi, Carol. Oi, Sérgio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Territórios Resilientes, o podcast da agenda pública em que vozes e práticas se encontram para mostrar como é possível unir crescimento econômico, inclusão e sustentabilidade. Eu sou Carol Guimarães, cientista social e urbanista, com uma longa trajetória em desenvolvimento sustentável. Olá para vocês. Eu sou Sérgio Andrade, empreendedor socioambiental e especialista em gestão pública, desenvolvimento, sustentabilidade. E, junto com a Carol, facilitamos conversas que inspiram, provocam e conectam. E o convite é para que você se junte a nós nessa jornada. Aqui a gente não promete soluções fáceis, mas sim um olhar honesto, pragmático, sobre como podemos fortalecer nossos territórios para um futuro mais resiliente. Jax, muito obrigada, pela sua participação. E aí, entrando um pouquinho, né, sobre mais o seu livro, que se organizou com diversos autores, né, e aí eles trazem muito sobre o desafio e as oportunidades para operar, né, a licença social para operar, esse conceito. Eu queria que você descrevesse um pouquinho esse conceito para nós e também como que ele se aplica a diferentes setores. É diferente, né? Quais são essas diferenças que eu acho que vale a pena a gente trazer? Então, seja para mineração, para agronegócio, a construção civil, indústrias eólicas e tudo mais. Obrigada. Legal, Caroline, prazer. Então, primeiro que eu queria falar é o seguinte: o conceito da licença social tem tudo a ver com a sua apresentação do podcast, né? Quando você começou aqui o programa, você estava falando dos aspectos econômicos da mineração, mas ao mesmo tempo você está falando de como é que fica o território, né? Como é que se trata a resiliência do território, né? Como é que se trata o desenvolvimento local sustentado do território, né? E a mineração, não só no Brasil como no mundo, ela demonstrou ao longo do tempo, na maior parte dos projetos minerais que a gente tem, eu diria uma incapacidade, né, de promover o desenvolvimento local. A gente não tem dúvida que a mineração é fundamental, ninguém discute que a mineração não é fundamental. Todo mundo sabe, né? Ela está no dia a dia, a gente depende desses minerais, a gente vai depender mais ainda desses minerais para a transição energética, né? Mas ao mesmo tempo que existe todo o interesse, né, em minerar, a gente precisa perguntar quem está se beneficiando da mineração. Eu não tenho dúvida que os produtores estão se beneficiando. Eu não tenho dúvida que prefeituras, Estado, governo federal se beneficiam por impostos. Eu não tenho dúvida que importadores se beneficiam, né? Minha questão é a comunidade local que está no território que em que os minerais são acessados se beneficia, né? Então, quando a gente começou a nossa jornada na licença social, de 2014 para 2015, né? A gente veio por um mote assim: será que uma outra mineração é possível? Ou será que a mineração que a gente conhece é só aquela predatória, exploratória, com benefícios para poucos e impactos para a comunidade? Bom, isso, como eu disse, não aconteceu só aqui, né? Isso acontece no mundo. A licença social para operar, ela vem de um conceito em inglês chamado Social License to Operate, e o que é muito interessante é ela não começou com professores, professoras, acadêmicas e acadêmicos. Ela começou no próprio setor mineral, né? Numa reunião do Banco Mundial, quando em 97 se fala pela primeira vez de se obter uma licença social para operar. E por quê? Ela surge no Canadá porque a indústria mineral canadense percebeu que ela tinha uma imagem muito negativa junto à opinião pública canadense, né? E ao mesmo tempo, né, os conflitos da mineração estavam aumentando. Então, o que antes era fácil, chegar num território mineral, começar a produzir, gerar receita, fazer muito dinheiro,
não estava mais, a partir dos anos 90, não era mais tão simples, né? Tem algumas coisas que levam a isso, né? Maior empoderamento, conhecimento das comunidades, dos impactos negativos da mineração. Claro que a mineração tem impactos positivos, mas ela tem inúmeros impactos, e não só ambientais, e não só água, não só poeira, não só ruído, né? Ela modifica a cultura local, ela modifica o modo de viver, a mineração traz inúmeros problemas de direitos humanos, a mineração traz violência contra a mulher, a mineração traz uma série de outras coisas, além dos recursos. Então, quando a indústria canadense percebe esse aumento dos conflitos, ela percebe também o quê? Que aquele licenciamento ambiental que antes garantiria por si só a operação de um projeto mineral, licenciamento que é dado, né, por um órgão ambiental no Canadá, ou como seria o órgão ambiental aqui no Brasil, né, o licenciamento, ele não é mais suficiente para garantir a operação daquela empresa, né? Então, é preciso buscar o quê? Legitimidade. É preciso buscar aceitação, né, dos projetos. E, nesse sentido, a licença social, ela não é um documento escrito, né? A licença social não é algo permanente, não é alguém que emitiu. Ela é uma metáfora, mas ela é uma metáfora, um impacto significativo sobre as empresas que reconhece que comunidades organizadas têm o poder de recusar a operação de uma empresa mineral dentro do seu território ou mesmo impedir. O livro descreve um pouquinho essa evolução dessa licença social, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho aonde a gente estava e para onde a gente vai. E aí, quando você traz esse tema da legitimidade, eu fico pensando muito sobre isso, como da importância de criar legitimidade e de criar uma boa reputação. Porque senão a gente cria círculos viciosos, né? Onde uma empresa entra, acontece alguma coisa, né? Não sei se eu posso falar acidente, mas muitas vezes é, um incidente, com certeza, e aí, basicamente, o território não quer mais, né? Então, assim, eu acho que é interessante ver como você precisa cuidar da reputação, mas não uma reputação só greenwashing, não só de fachada. E depois, que bom que o território cada vez mais tem esse poder de poder negar. Não sei se em todos os lugares, né? Infelizmente, eu acho que política e poder eles estão muito atrelados, mas queria que você comentasse assim, se você vê muitas essas diferenças entre territórios, por exemplo, no sul global e no norte global, a gente sabe que, por exemplo, em muitos territórios indígenas, né, First Nations no Canadá também tem esses grandes desafios, então eu acho que é em todo mundo. Então, queria que você comentasse um pouco desse histórico. A licença social, como eu falei aqui no início, nasceu no Canadá e hoje ela é muito forte em países Austrália, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Finlândia, né? Para dar alguns nomes, Nova Zelândia, né? São alguns dos lugares. E muito frágil e praticamente desconhecida nos países em desenvolvimento, que são países como o Brasil, que têm taxas de crescimento da exploração mineral muito maiores, né? Nos últimos anos, o crescimento, por exemplo, da exploração mineral no Brasil, ele é exponencial, né? Com lítio agora, né, o que está acontecendo em Minas Gerais, né, mas todos os tipos de minério de ferro, seja lá de Carajás, e o Chile e o Peru, né, Também que como você se classifica igual ao Brasil, por exemplo? também, né, vivem, né, são países exportadores de commodity, muito pouco valor aqui e muito valor exportado, né, muito valor exportado para alguém que vai
transformar essa cadeia de valor em algo muito mais caro que a gente pode comprar. Então a gente tem isso muito forte, como você falou, no Chile, muito forte no Peru, e nesses países, né, você também tem um crescimento da pesquisa da licença social para operar, mas ela vem muito dos pesquisadores internacionais. Então, só para você ter um exemplo, a gente é o único grupo de pesquisa dessa área no Conselho Nacional de Pesquisa, né, no CNPq. Né? Então, a gente foi o primeiro grupo que surgiu para pesquisar essa área. Eu sei quantos artigos tem de licença social hoje no Brasil, ou quando eu fiz um levantamento, quando a gente fez uma coisa interessante, porque, só para voltar um pouquinho, a licença social, ela se manteve até 2011 muito longe da academia, mesmo nos países desenvolvidos. Era uma coisa de consultores ou professores consultores e as empresas, né? Que queriam modelos. Olha, como a gente vai. Vamos pensar a licença social para melhorar a reputação da empresa. O que eu preciso fazer para diminuir os riscos para o negócio? Ah, preciso me comunicar com a comunidade. Mas acontece que a partir de 2011 a academia acordou muito mais nesses países desenvolvidos e se expandiu muitos estudos de licença social. Então, do lado você tinha empresas e consultorias falando sobre isso e a academia produzindo um conhecimento que foi muito bom, porque também acabou desenvolvendo não só modelos de como mensurar a licença social, essa aceitação, mas também foi muito bom para ter uma perspectiva crítica da licença social. A agenda pública, ela comenta muito sobre desenvolvimento territorial, né? E ela fala de 4 eixos estratégicos. Então, da importância dessas parcerias multissetoriais, a integração, a governança eficiente em modelos sustentáveis, fortalecimento de instituições locais e a criação de um ecossistema de valor compartilhado. Então a gente vê realmente essa visão integrada, assim. Eu queria que você comentasse um pouco, né? Porque esses temas eles entram muito entre essa relação empresa-comunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desses mapas causais colaborativos, que eu acho que é um instrumento que vocês usam, que é bastante interessante. Então, se você pudesse explicar eles e como que eles buscam, né, fortalecer parcerias, governança eficiente, geração de valor e esse legado sustentável, né, a longo prazo. Ah, legal. Então, vamos entender. O meu grupo de pesquisa uniu duas coisas, né? Junto com uma parceria com a Universidade de Alicante. Então, o nosso grupo aqui, com parcerias com a Universidade do Chile, mas muito forte com essa Universidade de Alicante, que tinha uma expertise em avaliação de impacto social, né? Então, o que que a gente uniu? O que de um caráter que eu acho que foi inovador. A gente uniu dois conceitos: licença social para operar, que é um trabalho de natureza quantitativa. Você mensura se a sociedade, se a comunidade te aceita ou não. Você chega em números, né? Quanto aquela comunidade valoriza a proteção ambiental, a justiça distributiva, a justiça processual, quer dizer, como é que se dá essa relação entre empresa e comunidade? É justa? A comunidade acha que a empresa trata de forma justa, a comunidade acha que a empresa escuta os seus dilemas, a comunidade, justiça distributiva, a comunidade acha que os recursos que são gerados são distribuídos de forma equitativa e por aí vai. Então, tem um primeiro lado que é a mensuração da aceitação, né? Isso a gente fez, por exemplo, no projeto Carajás, né? Como é que a comunidade aceita ou não aceita, né? Se a comunidade confia, né? No caso ali na Vale, né? Por essas categorias que eu te falei, pensando em justiça distributiva, justiça processual, qualidade do relacionamento entre empresa e a comunidade de proteção ambiental, a comunidade confia, e se ela confia, ela aceita. Então, a licença social te dá alguns caminhos para você entender
O que que a comunidade está valorizando, o que que a comunidade não está valorizando no seu relacionamento com a empresa. A primeira parte é quant. A primeira parte é um questionário. A gente não aprofunda os impactos. A gente tem um método, a gente tem um instrumental que permite a empresa perceber sua reputação, sua aceitação. E que construtos ou em que categorias pode significar um risco para a empresa se ela não melhorar sua avaliação junto à comunidade, tá bom? Então essa é a primeira parte. Aí o que que o nosso grupo de pesquisa, em parceria com a universidade, avançou? Uma coisa é se saber se aceita ou não. Outra coisa é dar voz para a comunidade no sentido, como essa comunidade sente os impactos da empresa de mineração ali. E quando você dá voz para a comunidade, você vai chegar a impactos que nunca a empresa pensou, porque ela nunca ouviu a comunidade dessa forma que a gente faz. É aí que a gente vai fazer com os mapas causais, a gente faz com oficinas, a gente faz com entrevistas em profundidade, a gente faz com workshops. Então, vou dar um exemplo assim que eu gosto muito. Lá em Paraupebas, a gente chegou num impacto social chamado solidão. Solidão? Como é que você pode ter um impacto de. Assim, é a primeira vez, né, que a empresa viu. O que que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma empresa mineral. Eu posso entender impacto na água, posso entender impacto econômico, posso entender poeira, posso entender até alta dependência, diminuição da economia de outros setores. Mas solidão, Jacques, a gente não tem nada a ver com isso. Tem. E aí eu vou explicar por quê. Quando você vai conversar com a comunidade, o que que você descobriu, né? Quando chega uma empresa de mineração, onde é que a comunidade quer trabalhar? Na empresa de mineração, né? É muito melhor trabalhar para a empresa de mineração e um fornecedor do que trabalhar na agricultura. É duro trabalhar na agricultura, né? Depois vai ter o preço lá na frente, né? Porque aí não tem alimento. Mas infelizmente tudo é relativo, né? Então você tem de repente uma certeza, mais dinheiro e tal. É isso, com certeza. E aí, o que que acontece? As cidades vão crescendo com a mineração, e isso foi um garoto, né, que seus 18, 19, 20 anos, e ele me fala assim, pô, já que você sabe que aqui minha grande frustração é que eu não consigo casar. Por quê? Porque as mulheres aqui dessa área rural, elas foram para a cidade, vão estudar, ter um trabalho, eu tenho que ficar com a minha família. Eu tenho que ficar com a minha família garantindo a pouca produção, a nossa baixa produção agrícola. Então, quando eu olho para o lado, as mulheres estão na cidade, vão ter outros relacionamentos, eu fico com os meus pais, porque eu sou o homem que tem que ficar aqui com os meus pais, e eu não consigo casar. Aí, então, a gente chegou nesse impacto solidão. Aí fala, o que que tem a ver a empresa com isso? Bom, todo esse processo ele tem a ver com o empobrecimento da produção agrícola que se deu ao longo do tempo, que também está associado, sim, a empresa mineral é responsável, porque ela modifica o território. O sentido de responsabilidade sobre um território minerário de uma empresa tão forte, e as empresas sempre tendem a se tornar, né, nos vários lugares aqui pelo país, a principal atividade econômica, é muito maior. Sim, você é corresponsável, porque ao chegar no território, um território que era produtor agrícola, ele deixou de ser produtor agrícola, né, e hoje é importador, ele faz, mas ele numa quantidade muito pequena em relação à necessidade, né, necessária, se tornou importador. Então, o que que é quando a gente faz esses mapas causais? O que que a gente quer tentar fazer? A gente quer chegar, por exemplo, olha, lá na frente, todo esse processo não causou só poeira, nada. Ele causou um impacto lá na frente que é a solidão. E que aí, se isso é um problema público,
empresa e prefeitura têm que assumir que isso é um problema de responsabilidade da empresa que está ali e do poder público para solucionar. O que eu quero dizer é isso. Esses mapas causais e essa avaliação de impacto social permite chegar nesses impactos que estão escondidos, nesses impactos que a gente usa o termo, estão silenciados. A gente tocou nesse tema da transição climática e eu acho que é um grande tema hoje em dia, né? E aí eu te pergunto exatamente isso: como que a gente garante que essa pressão por minerais críticos para a transição climática não fragilize esse arcabouço legal ou essa cultura que foi criada, que tem uma evolução, né? E gere novos desafios para o território em que existem essas operações assim. Então, tipo, como que a gente aprende com uma indústria para utilizar na outra? Então, como né, a energia eólica aprende também com esses né, erros, né, do da mineração. E aí eu fico pensando, uma vez a gente constata que essa indústria eólica não está trazendo benefícios para o município, que é o território que ele está instalado, como que a gente o que a gente está fazendo por isso? A gente está indicando, recomendando políticas públicas para que isso mude? Como que a gente faz esse pulo do gato para que essa transição ela seja uma transição justa também, né? Isso, é esse termo que a gente é, da transição energética justa, né? É o termo que a gente usa lá no grupo de pesquisa. Ele não se refere só aos parques eólicos, ele se refere à produção de lítio. A gente está iniciando essa pesquisa porque a produção de lítio tem um custo ambiental e social altíssimo no território. Então, como é que a gente faz isso? Quer dizer, eu não tenho essa solução que você quer aqui, mas uma das coisas que eu tenho certeza que é fundamental é a gente visibilizar os impactos. E eu falo isso porque, assim, não tem como abrir mão de um avanço das fazendas solares, não tem como abrir mão do avanço dos. Se a gente. A questão do baixo carbono não é um desejo, já deixou, é uma necessidade. E a gente não vai conseguir fazer. E eu acho que nisso o Brasil tem uma situação muito privilegiada, porque a gente não precisa ter só eólica, a gente não precisa ter só solar, a gente pode misturar isso com álcool, a gente pode misturar isso com até com as reservas atuais, a gente não precisa ampliar a produção de petróleo. Esse que seria o grande pulo do gato, né? A gente pode fazer uma transição que a gente pode ter hidrogênio verde, a gente pode ter energia eólica, a gente pode ter energia solar, a gente pode ter biomassa, né? A gente pode ter o álcool, etc. Tudo aí para fazer. Mas a gente não vai conseguir fazer o que aqui não foi feito, que é garantir desenvolvimento local se a gente não visibilizar os impactos. A última parte a gente faz uma dinâmica, onde a gente te traz um desafio, que é basicamente a gente quer conseguir chegar numa cidade resiliente e a gente tem uma cidade que tem dois problemas, e eu vou te dar os problemas. E aí, assim, em um minuto, basicamente, como que você conseguiria qual seria a sua primeira ação se você se colocasse nesse papel, especialmente de prefeito ou prefeita, né? Então, o que você tem de desafio você tem inundações e você tem uma alta população imigrante. Então, Só isso? como que você consegue fortalecer esse território resiliente? Sério? Falar em um É um minuto. desafio. É sério, não, isso é uma tortura. Como você vai uma população de imigrantes e áreas de inundação? Olha, eu não tenho solução para isso assim, pronto, mas assim, pela minha experiência de trabalho nessas áreas, áreas de inundação, não da área de inundação, que não é a minha área de expertise aí, de especialidade. Mas eu sempre acho que é isso que a gente faz nos nossos projetos.
é dar voz, é entender quem são essas pessoas, é entender o que está acontecendo, é entender como essas pessoas vão, onde elas vão viver, como elas vão viver, como elas vão viver, o que todos os riscos que representam essa chegada, o que muda no território a chegada da população dos imigrantes, que aumenta a vulnerabilidade em momentos de inundação. Então, eu vou falar uma coisa, não é uma solução, nem. Eu acho que o grande desafio que a gente tem para todos os problemas que a gente discutiu aqui, mesmo esse, é como a gente dá voz a essa comunidade que está em constante mudança, né? Gente chegando e que vai mudando o território também, e como essa voz, que não basta só dar voz, né? Como essa voz vai influenciar os processos decisórios do poder público e de empresas. Nossa, Jax, muito obrigada pela essa aula. Foi muito legal conversar com você mesmo. Eu acho que eu fico feliz de escutar que existe a possibilidade de ter outros tipos de mineração e não só uma mineração que a gente ouve e que muitas vezes a gente tem nesse imaginário, assim. E que bom que já existem movimentos, né, nesse caminho e acadêmicos, né? Eu acho que isso é muito legal, você também trazer a perspectiva da academia aplicada. Eu acho que muitas vezes a gente também acha que a academia vive num outro momento, num outro tempo, né? Até porque para mandar a paper para journal demora 6 meses para demorar a resposta. Então, assim, outra coisa, mas muito obrigada mesmo. Foi Ah, muito legal. foi um prazer estar aqui, muito legal a iniciativa de vocês. Acho que o nome é muito legal, Territórios Resilientes, é isso aí que a gente tem que buscar também nessa colaboração, né? Academia, empresas, poder público, ONGs, comunidades. Ótimo, obrigada. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. O podcast Territórios Resilientes é uma iniciativa da Agenda Pública, com coordenação geral do Sérgio Andrade, roteiro de minha autoria, a produção é da Ana Mendonça. A edição é do Vitor Rezende, a abertura e identidade é do Thiago Rocha. Não deixe de nos seguir. Estamos nas melhores plataformas, Spotify e YouTube.